Então vamos falar hoje sobre isso que você acabou de ver aí. Sim, estou no mestrado. Comecei o meu mestrado, vou te falar que já tem um tempo, comecei em outubro, mas só agora eu resolvi vir falar para vocês, de fato, né? Para quem já é aqui do canal e me acompanha, eu dei uma breve sumida aí, mas vim compartilhar com vocês esta novidade. Bom, primeiro eu quero recapitular com vocês qual é a minha formação, né? Um pouco da minha vida acadêmica barra minha vida profissional. Então, basicamente eu me formei em pedagogia, no caso, né? Me formei em pedagogia lá em 2018, eu entrei em 2015 e me formei em pedagogia. E eu quero fazer um parênteses dentro desse formar em pedagogia, porque vai ter muita relação com o mestrado que eu escolhi, o tema, né? O estudo que eu escolhi. E o que acontece? Logo que eu entrei no curso de pedagogia, eu comecei a fazer estágio, e eu comecei a fazer estágio na escola, né, no colégio, que eu participei do núcleo ali, do setor, né? Na verdade, do setor de arte e cultura. Então, já no primeiro semestre do curso de pedagogia, eu já estava estagiando no setor de arte e cultura, mais precisamente no setor de contadores de histórias. Então, o que é esse setor, né, dentro desse colégio? Ele é um setor que forma leitores desde o primeiro ano do ensino do fundamental, dos anos iniciais, até o nono ano dos anos finais. Então, era dividido por turma, né? Primeiro ano, segundo ano, e assim até o quinto ano, e um grupo do sexto ao nono ano. Então, formando leitores, e que a culminância dessa formação ao longo do ano, dessas oficinas, era a apresentação dessa arte de contar histórias, né? Transpor a narrativa para essa arte de contar histórias. Então, é isso, né? Vocês vão entender por que eu tô falando e explicando por que desse setor. Mas, enfim, então eu entrei na faculdade, comecei a estagiar nesse setor, eu tô esquecendo a palavra, nesse setor, mais precisamente na contação de histórias, no setor de contadores de histórias, nas oficinas, né, para formação de leitores, que a culminância era as apresentações. E aí se passou o meu percurso, depois eu fui estagiar em outros lugares, né, como na educação infantil, no ensino fundamental. Eu acho que eu só nunca passei pela coordenação. E logo que eu saí da faculdade, eu tive a oportunidade de voltar depois de uns 2 anos, porque durante esses 2 anos eu estava trabalhando na educação infantil, e quando eu saio da educação infantil, eu retorno para esse setor, não mais como estagiária, mas como professora, junto com a coordenadora do projeto, né? E aí eu basicamente trabalho nesse setor que engloba a literatura, as narrativas e a arte de contar histórias. E por que eu tô contando tudo isso? Para vocês entenderem o porquê da escolha do meu mestrado, né? Porque tem correlação a isso, mas eu vou contar para vocês. Antes de falar dessa formação do mestrado em si, eu falei um pouco da minha trajetória profissional aí, e eu queria falar um pouco da minha trajetória acadêmica, para vocês entenderem. Então, e tem muita correlação, porque assim que eu entrei para os contadores de histórias, eu logo me apaixonei, gostei, e foi uma área de pesquisa, né, minha, na faculdade e tanto na pós-graduação. Por quê? Na faculdade, junto com a minha amiga, né, que nós fizemos o TCC juntos, a Tati, nós falamos, na verdade, sobre alfabetização,
com relação aos contadores de histórias, né? Como que as histórias podem contribuir para a alfabetização e o letramento. Basicamente, esse era o tema principal aí. E logo que eu vou para a pós-graduação de alfabetização e letramento, eu também abordo essa questão, trazendo um pouco da oralidade para chegar à leitura, né? E, enfim, então esse é o meu percurso acadêmico. Então eu coloquei aqui para vocês como que foi o meu percurso profissional, né? E como que foi o meu percurso acadêmico, mais focado nessa perspectiva da linguagem, né? Claro que fora isso, tem vários vídeos aqui no canal que eu já contei para vocês minhas outras experiências profissionais, mas porque eu tô dando foco nessa questão. Porque o mestrado que eu escolhi tem tudo a ver com isso, tem toda correlação com esse pensamento, né? Dessa formação minha profissional e dessa formação minha acadêmica. Que basicamente o meu mestrado se chama, né? Estudos comparados, literaturas e outras artes. Ou seja, eu pesquiso como que a literatura, ela contribui com as outras artes e vice-versa, assim, né? Então, o meu percurso profissional e meu percurso acadêmico fez com que eu escolhesse este mestrado. E vocês já devem saber por aí, ou pelo título, ou pela capa, que eu faço mestrado na Universidade Aberta de Portugal. O que é mais interessante ainda, né? Porque eu continuo na minha vida profissional aqui no Brasil, acadêmica, mas ingressei numa perspectiva mais, como que eu posso dizer, exterior, de um pensamento mais exterior, né, que é o pensamento português, europeu, mas que também tem culminâncias com o global, né, para compreender essa literatura, essa interartes, né, que é a literatura com a arte. E eu esqueci de colocar uma coisa muito importante aqui, que nesse meu percurso acadêmico e profissional, mais pro lado acadêmico, mas juntando com o profissional, eu participo do grupo Caravana de Histórias. Vocês podem procurar aí no Instagram, que tem Caravana de Histórias. O que é o Caravana de Histórias? Só para colocar um parênteses aqui para vocês entenderem. Ele é um grupo de estudos da prefeitura daqui de Juiz de Fora. Então, os professores que trabalham na rede podem começa com um curso e vira um grupo de contadores de histórias. Então, a gente seleciona as narrativas e, enfim, para poder contar essa história. Então, olha só como tudo vai se encaixando, né? Como que as pecinhas do quebra-cabeça vão se encaixando. Então, esse vídeo é mais para contextualizar vocês o porquê de eu escolher este mestrado e porquê em Portugal, porque a Universidade Aberta, né? Para ter essa visão de fora, né? Não que aqui também não tenha, claro que tem, mas para que eu também valorize meu currículo. Acho que esse é o principal ponto, né? Quando você tem uma formação acadêmica fora, né? Isso valoriza muito o seu currículo. E excelentes professores, isso já é um segundo ponto, porque ali eu vou ter professores que têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, professores excelentes. Então, também por esse motivo a escolha. Então, eu consegui, eu acho que fazer um apanhado aí. Será que vocês conseguiram me entender? Por que eu escolhi o mestrado da Universidade Aberta de Portugal? Estudos comparados, literaturas e outras artes. Porque por causa de toda essa minha vida acadêmica e profissional, né? Então, eu quis trazer esse vídeo para contextualizar o porquê dessa minha escolha, né? Teve essa motivação principal que foi
meio que veio pra mim, assim, eu não fui muito que aconteceu, né? Então, assim, eu comecei lá no estágio, quando vejo já estava acontecendo, quando vejo eu tô aqui no mestrado, fazendo mestrado sobre literatura e outras artes aí. Então, eu quero que nos próximos vídeos que eu vou compartilhar com vocês sobre o mestrado, como eu ingressei no mestrado de Portugal, como foi de fato a escolha, né, em si, como que é a estrutura do mestrado, posso também contar um pouco dos desafios que eu estou enfrentando, né, como gestão de tempo, como algumas dificuldades mais acadêmicas mesmo, né, por causa dessa diferença do Brasil mesmo para Portugal em questão de educação, né? Então eu quero compartilhar com vocês essa trajetória. Eu sei que eu demorei um pouco para vir aqui conversar com vocês, contar para vocês, porque como eu falei, ou não sei se eu lembro se eu falei aqui no vídeo, mas eu comecei em outubro de 2023 o mestrado, mas eu precisava, meio que o ano passado eu precisava mais que sentir o trajeto para depois vir contar. E agora que eu já senti o trajeto, eu quero compartilhar com vocês tudo isso, ok? Deixe aqui nos comentários o que vocês querem saber, as suas dúvidas, para eu fazer os próximos vídeos.